Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença para receber da Tua palavra os Teus ensinamentos, a Tua orientação. Que o Teu Santo Espírito nos conduza, como Ele sempre o faz, em todos os momentos, na abertura, no louvor, nos dízimos, nas orações, nas comemorações. Pedimos que o Senhor esteja nos dirigindo a esta palavra que é dedicada às mães, não somente às mães biologicamente falando, mas aquelas que se fizeram como tal, ou até mesmo homens que por sua vez perderam suas esposas e assumiram seus filhos e fizeram tal papel. Enfim, a Tua palavra não tem fim. A Tua palavra atinge a todos aqueles que necessitam de uma orientação, de um encorajamento, de um momento de realmente ver que o Senhor existe e que o Senhor se importa com cada ser humano, mas em especial nesse momento com as mães. Em nome de Jesus é que oramos e te agradecemos. Amém. Pode se sentar, igreja. Queira abrir a palavra Samuel, capítulo 1. O versículo vai de 3 a 23. É interessante ler essa história por completo, para que a gente relembre, ou até para aqueles que porventura nunca ouviram, já que essa meditação não está somente por aqui, mas ela alcançará o mundo inteiro, pela graça de Deus. Então é importante que nós façamos a leitura completa, ok? Mas é a leitura de uma mãe dedicada, de uma mãe que antes de ser mãe, se demonstra uma serva de Deus por completo. Um exemplo não só para mães, um exemplo não só para mulheres, mas para todo ser humano que tenta ser um servo de Deus. Ela é um verdadeiro exemplo nisso. Todos os anos, veja bem, só para dar um preâmbulo aqui, Ana era esposa de Eucana. Eucana tinha duas esposas. Sua primeira esposa, Ana, e uma segunda esposa, Penina. Ana era estéril. Talvez por causa dos costumes daquele tempo e porque toda a família tinha que ter uma descendência, então Penina foi assim assumida como uma segunda esposa. E teve muitos filhos. E Ana, por ser estéril, sofria muito, pois a função de um homem nos tempos bíblicos era de ser provedor, de sustento da família. E a função da esposa era de criar os filhos que ela tinha. Mas se uma mulher não podia ter filhos, como que ela poderia auxiliar o seu marido nisso tudo? E era uma regra social muito difícil de ser suportada. Nos tempos bíblicos, o fato de não ter filhos era entendido pelo ser humano, e não por Deus, como maldição. Amém? Então vamos lá. Todos os anos este homem, Eucana, ia da cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas, que ele teve com Penina. E a Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado à cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim,
e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. Ele disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe deste vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebo vinho, nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz, que o Senhor de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passando o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. E disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Eucana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor, fique aqui até desmamá-lo, e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Amém? Glória a Deus. Que história. Eucana, o sacerdote deste lar, só ele poderia quebrar este voto que Ana fez. E nós tivemos nas meditações da escola sabatina a questão do sacerdócio do homem, da questão da mulher. Mas o seu compromisso com Ana, que aqui vemos, era tão forte que o seu marido reconhecia isto, de uma certa forma. Tanto que ele não proibiu Ana de amamentar o menino até que fosse apresentado ao Senhor conforme o voto que ela havia feito. Nós vemos em Ana aquilo que está escrito em Deuteronômio 6:5. Ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Eu percebo aqui que haviam 3 grandes dificuldades para que Ana superasse. Em primeiro, é o posicionamento de seu marido. Em segundo, as provocações da sua rival Penina. E também, em terceiro, a não compreensão do sacerdote Eli frente à sua condição. Eu não estou aqui atribuindo quem está errado e quem está certo. Eu estou dizendo que numa vida de servo de Deus, de serva de Deus, você terá problemas. A vida é humana. A vida está decaída pelo pecado. E no transcorrer desta vida, até que o Senhor venha, você terá que vencer barreiras. E como mãe, mais ainda. Não é fácil ser mãe. Mas Deus bem sabe disso. Então, Ana, apesar de aparentar ter uma vida estável com seu marido Eucana, encontra problemas para que ele a compreenda. Ele vai com Eucana, ela vai com Eucana todos os anos para oferecer o sacrifício do Senhor. Não é verdade? Mas dentro dessa busca ao Senhor, ela busca também aquilo que ela mais quer, que é ter um filho. Mas parece que Eucana aqui, apesar de dar toda a honra como a esposa principal,
dando-lhe porção dobrada. Mesmo assim, aquilo não é suficiente para ela. E muitas vezes, você, mulher, também vai encontrar essa condição em que seu marido é uma pessoa muito boa, que te dá muitas condições, mas nunca superará a Deus em dar, em prover, em solucionar, em resolver. E Deus assim o faz, porque não há como ter uma glória maior do que do Senhor. E Ana bem sabe disso e se mantém firme na sua posição. É interessante que Eucana aqui diz: será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Talvez na preocupação em ver a aflição dela e não ter como resolver isso, ele se coloca talvez numa condição de Deus para falar: puxa, mas eu sou tudo que você tem. Não, Deus é tudo que nós temos. É claro que devemos amar nossos maridos, devemos amar nossas esposas, devemos amar nossos filhos, devemos amar nossos pais. Mas tudo no seu devida proporção, onde Deus é o amor maior. E é nisso que Ana se fixa. Em amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças. De buscar o Senhor no afã de ter o seu desejo atendido, porque ele era legítimo, ele era bom, ele era digno. Não era um pedido caprichoso, mas era um pedido no qual Deus se agradou. Porém, quando queremos alguma coisa com o Senhor, o inimigo se apercebe disso. Ele sabe que nós estamos buscando Ele. Ele sabe que nós estamos tentando algo bom que Deus quer nos dar. E Ele vai tentar impedir. Ele vai tentar te humilhar. Ele vai usar circunstâncias e pessoas para isso. Talvez pessoas próximas até. Queira ou não queira, Penina vivia no convívio com a família. A bigamia nunca foi algo que Deus concordou. Mas por causa da dureza do coração do homem, nós temos o exemplo de Abraão, que tentou 25 anos antes resolver o que Deus já tinha prometido para ele, um filho, e se deitou com Agar. Depois ele viu Deus cumprindo a sua promessa. Daí ele percebeu que acho que eu adiantei as coisas quando não deveria. No entanto, Deus não amaldiçoa as pessoas na terra que assim veem a terra. Ele as abençoa, porque Ele abençoa a vida humana. Ele não a destrói. E assim Deus também abençoou Agar, porque sabia que ela não tinha uma culpa nisto. Então, Ana, no seu afã aqui, questiona seu marido a respeito das necessidades que ela tinha. Seu marido a respeitava, mas o inimigo não respeita você nem eu. Ele a ataca, ele irrita, ele tenta fazer você crer que toda a sua busca ao Senhor não dará em nada. E assim Penina irritava Ana, usada pelo inimigo, para tentar fazer com que Ana desistisse da sua intenção, desistisse de buscar a bênção do Senhor. Assim também o inimigo fará com que você desista daquilo que você quer para a sua família, daquilo que você quer para o seu marido, daquilo que você quer para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais. Ele vai fazer você desistir sempre, porque essa é a função dele, é ir contra as bênçãos de Deus, é ir contra a criação de Deus, que é o ser humano, é ir contra a mãe, é fazer com que essa mãe peque, com que essa mãe desista, com que essa mãe não progrida. Mas Ana assim não escuta. Ela se desviava de Penina, ela deixava de comer, ou seja, ela se consagrava ao Senhor, ela jejuava.
E aqui, esse jejum não é especificado o que ela deixava de comer ou não. Busque o Senhor, consagre-se, veja o que é que você pode deixar de comer. Deus te mostrará. Deus não quer que você agrida a carne, mas quer que você a mortifique no sentido da intenção de não satisfazê-la em tudo que você gosta. Busque, o Senhor dirá o que Ele quer que você deixe de comer, sem deixar que você alimente o corpo para ficar com saúde. É o que Ana fazia, buscando não ceder às irritações de Penina, não ceder às provocações, à humilhação a que ela era submetida. Penina vive um momento de solidão, pois seu marido não a entendia completamente. Penina vive um momento de humilhação, porque não podia ter os filhos que ela queria ter. Ana, vamos corrigir isso aí. Ana vivia um momento de humilhação, porque não podia ter filhos. Ana vivia um momento de solidão, porque nem tudo seu marido conseguia dar conta daquilo que ela necessitava. Coisas que só Deus podia satisfazer. Não é verdade? Ana também recebia um assédio moral forte de Penina. Ana também vivia a tentação do inimigo para que ela desistisse de servir a Deus como todo servo e serva de Deus deve servir, com todas as suas forças. No entanto, Ana prosseguiu. Foi ao templo do Senhor. Essa saída, certa vez após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado à sua cadeira junto à porta, ao pináculo do templo. Interessante que Ana ela busca o templo, ela busca a palavra, ela busca o conselho, ela busca estar num ambiente onde ela pudesse entender e ouvir a Deus melhor. Qual é o tempo que nós temos dedicado ao Senhor? Como disse na escola sabatina a Vivi, será que nós temos dedicado o tempo necessário? Ou será que nós temos assistido mais à televisão, aos noticiários, ou aos seriados? Eu me incluo nisso. Os esportes, que eu gosto tanto. Qual é o tempo que eu tenho dedicado? Eu me questiono nisso. Temos que buscar o Senhor. Temos que colocar Ele acima de todas as coisas, mais do que tudo nos últimos dias. Porque os dias são difíceis. Os tempos estão se abreviando. Parece que aquilo que eu conseguia fazer com mais tempo outrora, hoje parece que não dá. Demora mais. É mais difícil, é mais conturbado, é mais tumultuado. São muitas informações o dia inteiro, o tempo todo. Esse WhatsApp que se você não olhar ali, vai que tem uma mensagem de alguém importante. No final, é um bom dia, boa tarde, boa noite, e os comentários que não tem muito a ver. Mas ali no meio de tantas coisas desnecessárias, tem alguém que pede algo, que pede ajuda. E aí você acaba olhando porque você quer ajudar. Mas teremos que selecionar nossas idas às redes sociais, porque senão a nossa vida fica nas redes sociais e não fica no real, aqui presente, necessário, que são os afazeres do dia a dia, para realmente dar suporte à nossa família, àqueles que nos são importantes e àqueles que Deus coloca no nosso caminho. E assim, Ana busca no templo e faz o voto com o Senhor. No seu desespero, na sua fraqueza, no seu cansaço, naquilo que ela já não aguentava mais. E foi onde a palavra do Senhor se cumpre em Provérbios 8:17. Amo os que me amam, e os que me procuram me acham. Em outras traduções, amo os que me amam, e os que me procuram de madrugada me encontram. Existem traduções que traz a madrugada e não traz a madrugada. Vamos para outra. Amo os que me amam e os que cedo me procuram me encontram. A palavra madrugada pode ser no sentido de buscar de noite mesmo na hora do seu sono. É um sacrifício.
É um jejum que você faz do sono em detrimento de buscar ao Senhor. Buscar cedo é no sentido de buscar logo. O Senhor está às portas. Se você vê a agenda da ONU, você vai entender muito bem os sinais apocalípticos. Dá uma lidinha ali, você vai entender que o mundo está se formando para se fechar num bloco só. E não vou entrar em detalhes aqui. Olhe para o relógio chamado Israel, onde tudo vai acontecer. Então, essa preocupação e essa perplexidade que isso traz ao nosso coração é importante para que nós coloquemos o buscar a Deus na frente das nossas necessidades. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33. E Ana está colocando aqui. E lembra que eu falei? Primeiro, seu marido Eucana. Segundo, Penina, a rival. E agora, o sacerdote Eli. E ao buscar com tanto fervor no coração, Ana é mal interpretada pelo sacerdote Eli, que também não pecou, só se baseou humanamente naquilo que ele via. E como um sacerdote preocupado com aquela serva, admoestou-a. Perguntou, por que você está assim? E ela se colocou diante do sacerdote, explicando a sua condição e a sua necessidade. E o que o sacerdote fez? A abençoou. É necessário que em determinada fase da vida nós busquemos ao Senhor, não somente por causa daqueles que amamos, daquilo que precisamos para viver, mas busquemos ao Senhor por nós mesmos, para que sejamos achados como servos bons e fiéis daquilo que Deus nos confia. Em primeiro lugar, a vida que Ele te deu, por mais difícil e complicada que ela esteja. Em segundo lugar, por causa da palavra que Ele revelou a nós e que está no nosso coração desde o dia em que aceitamos Ele. Não importa quantos dias você tenha no Evangelho, se são 10 dias, se são meses, se são anos, não importa. A palavra está confiada a você, Ele se revelou, Ele te salvou. Não foi você que conseguiu a salvação, não fui eu, é Ele que se revelou. E agora a palavra está no nosso coração, não temos mais desculpa, temos que buscá-lo. E quando a carne nos freia, nos atrapalha, nos desmotiva e nos tenta fazer desistir, quando aqueles que nos são mais importantes não nos compreendem, como o marido de Ana, quando a rivalidade vinda de pessoas que são usadas pelo inimigo, ou pelas coisas que o mundo nos oferece, ou pela nossa própria carne que pensa em desistir, não é motivo suficiente para que nós desistamos, mas é motivo para que nós busquemos mais o Senhor. Muitas vezes a minha oração é: Senhor, ajuda-me a continuar diante da Tua presença, porque apesar de ter vivido tantas coisas com o Senhor e ter um momento de presença do Senhor, ainda assim a minha carne grita alto, não querendo Te buscar. E é o Senhor que vem com o Teu poder, que vem com o Seu amor, com a Sua mão afável e se manifesta, nos renovando, nos encorajando e nos fazendo prosseguir. Tanto que quando o sacerdote fala que vá em paz e que Deus de Israel te conceda o que você pediu, cumpriu-se o que está em Filipenses 4, 7. Não andeis ansiosos em coisa alguma, mas tornei conhecidas as vossas petições e as vossas orações com ação de graça. O 7. E a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração em Jesus. Se essa paz não vem, alguma coisa está atrapalhando, porque o Senhor garante que isso acontece. Tanto que ele diz assim, então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, acabou o tempo do sacrifício ali, de mortificar a carne, agora ela está se fortalecendo, e o seu semblante já não era triste.
algo vai acontecer. Deus vai mudar a maneira de você ver aquela situação. Deus vai resolver aquilo que tanto te incomoda no relacionamento familiar. Seja aquele qual for. Creia. Creia. Creia naquele que você diz e fala, nossa, pai, não dá para ser salvo. Como é que vai ser? Não arreda o pé. Não cede. É orgulhoso. É aos teus olhos. Aos meus olhos ninguém permanece em pé. Moisés quis ver a glória de Deus. E Deus falou, homem jamais viu a minha face, os meus olhos. E conseguiu ficar vivo. Mas vá por detrás da pedra. Eu vou passar com a minha glória. De costas para você. E você me verá. Não a mim, mas a minha glória. E ele voltou resplandecente do monte. O que dirá então? Deus não precisa de muito para nos abençoar. Na verdade, Ele não precisa de nada, é nós que precisamos. É uma centelha da sua glória para nos abençoar sobremaneira. Ele é muito maior do que o nosso pensamento pode imaginar. E assim ela seguiu. Levantaram de madrugada, adoraram ao Senhor e continuaram. Você vê que todo o tempo foram sacrificar ao Senhor. Porção dobrada da carne. Ela vai ao templo para buscar o Senhor. E ela recebe a orientação do sacerdote. E depois ela volta. Depois eles acordam de madrugada e oram de novo. É busca, é busca, é busca, é busca o tempo todo. Na verdade, se nós não conseguimos aquilo que tanto sonhamos, é porque Deus está nos preparando. É porque Deus está nos lixando. Parece que aqui Ana sofre demais para ter o que ela quer. Mas quanto mais lhe for dado, mais lhe será exigido. O inimigo está vendo que você está sendo abençoado. Você acha que ele vai deixar quieto? Quando um time está ganhando do outro, o que o outro faz? Ele aperta a marcação. Ele marca mais fortemente. Ele vai para cima. Ele não desiste. É a disputa. E se nós estamos sendo abençoados, você acha que o outro vai ficar quieto? Nosso inimigo vai vir para cima, com todas as forças, espiritualmente, ou através de pessoas, ou nas circunstâncias. Mas o Senhor está ali, guardando, livrando, permitindo às vezes algumas coisas para que você entenda que também você precisa manter a vigilância, manter a busca e continuar a caminhada até que tudo se suceda. Até que venha realmente o refrigério do Senhor, como veio para Ana. Ana teve este filho. Mas mais do que tudo isso, Ana ainda assim não se viu satisfeita em si mesma. Não permitiu que a carne regozijasse naquilo que ela conseguiu, mas abriu mão do que lhe era mais importante, entregando este filho ao Senhor. O que nós vamos ter que abrir mão nesses tempos? Cada um sabe o que tem que abrir mão. E é nisso que temos que orar também. Pedir ao Senhor, Pai, eu sei o quanto eu tenho que te servir, como eu tenho que te servir. E eu sei as ferramentas para isso. Me ajude a usá-las. Me ajude a negar-me a mim mesmo, pegar a minha cruz e seguir-te. Porque hoje é muito fácil, ainda aqui no Brasil, seguir o Evangelho. Talvez não seja mais para frente. Já não o é no Oriente Médio. Já é muito difícil e quase impossível em outros países. Hoje eu entendo muito bem porque Jesus falava em parábolas muitas vezes, para não ser preso. Usava de inteligência, de comparações, para fazer entender o povo a sua palavra, mas também para que os ouvidos malignos não detectassem, através de pessoas que não queriam servir ao Senhor. Ainda estamos em momentos bons em que nós podemos beber da palavra livremente. E é necessário que assim o façamos, como Ana que o fez, para que ela conseguisse. Ela entregou o que era mais importante, que era este filho, em prol
da palavra do Senhor, para que a palavra do Senhor fosse promulgada. Nesse momento em Ana aqui, em 1 Samuel, é o final do período de juízes, onde o povo estava cada um fazendo o que queria. Isso está escrito na palavra, tá? Tudo que eu estou falando aqui é palavra de Deus, tá? Cada um fazia o que queria. Muitos juízes agiram direito, defendendo o povo e organizando a sociedade em Israel. Mas muitos juízes pisaram na bola. Ser humano. E aí, o povo estava meio perdido nisso tudo. O Josué já tinha morrido há muitos anos. E aí, Samuel é a transição dos juízes para os reinados de Saul e Davi. Samuel nasceu de Ana e foi juiz, profeta e sacerdote. E que profeta foi Samuel? Que sacerdote? E que juiz? Um homem dedicado desde os teus 3 anos, porque quando ela falou em desmamá-lo, amamentava-se a criança de 2 a 3 anos. 3 anos ele foi para o templo. É claro que a mãe o visitou todos os anos ali, a palavra diz isso, levando túnica, levando tudo o que ele precisava, mas ele foi criado no voto nazireu. Não tomava bebida forte, não cortava os cabelos e aprendendo da palavra ali. Nesse tempo em que Ana visitava com Eucana, seu marido, os sacerdotes eram Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Esses 2 sacerdotes filhos de Eli eram da pá virada, prostituição, suborno. Não eram sacerdotes que honravam o Senhor. No entanto, Eucana e Ana cumpriam o seu voto ao Senhor. Não precisamos de bons exemplos na sociedade para servirmos ao Senhor. Nós servimos ao Senhor porque assim o Senhor confiou a palavra em nós, nos salvando, e a nossa obrigação é buscá-lo. E quando não tivermos forças, busquemos força nele. Porque até o dom de fé é o Senhor quem dá. Não há glória em nós, não há satisfação própria, a não ser no Senhor. É isso que o Senhor espera de nós. E é isso que religião nenhuma ensina. Ela ensina a autossuficiência, de você buscar uma elevação espiritual e conseguir as coisas boas da vida. Só que no Evangelho de Cristo e na Palavra de Deus, ensina-se que você tem que se esvaziar de si mesmo. Como Cristo fez ali, como está escrito em Filipenses, se fazendo na forma de servo e servindo a Deus, e sendo usado por Deus, e sendo abençoado por Deus, porque você se coloca para Ele. Aí sim as coisas funcionam. Aí sim a prosperidade vem. A prosperidade no sentido de Deus abastecer você com tudo o que você precisa, para que o nome dele seja glorificado através da nossa vida. Depois que Ana tem Samuel, ela teve mais 2 filhos e 3 filhas. E Penina você não ouve mais falar dela. Há linhas teológicas que diz que ela foi destruída, mas isso não é comprovado. Por causa do cântico de Ana aqui, em que diz que os seus inimigos foram afastados. Mas Deus é bom e misericordioso. E acredito que realmente Ele afastou Penina de Ana. Ana é um exemplo de mãe, onde ela buscou o Senhor, ela se consagrou ao Senhor, ela recebeu do Senhor a sua bênção, mas devolveu ela. Todo galardão que Deus diz que iremos ganhar, está dito na sua palavra, nós apresentaremos a Ele quando Ele voltar. Muita gente pensa que galardão são coisas boas e ricas para vivermos bem, pensando de uma maneira humana, decaída, como aqui. Não, esse galardão será apresentado ao Senhor como forma de louvor a Ele, porque tudo é para Ele e tudo é por Ele. Nos espelhamos em Ana, não só como uma mãe dedicada, uma mãe firme no Senhor,
e que, apesar das dificuldades, as venceu através da busca ao Senhor, através da sua consagração e de não dar ouvidos às coisas ruins que outras pessoas lhe diziam, o que o inimigo lhe propunha. Busquemos não só em Ana um exemplo de mãe, mas o exemplo de serva. Serva a qual deve ser imitada todo o tempo, não só por mulheres, mas por homens, por todo ser humano que se diz servir ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer pela tua palavra. Ana tem 2 capítulos em 1 Samuel. Depois, aí vem a história incrível desse profeta que o Senhor usou para botar ordem na casa do povo de Israel. Nós te agradecemos, Pai, porque por causa da sua dedicação, o Senhor estabeleceu um profeta, o nome Samuel, que tem como tradução o nome de Deus, que tem como tradução o pedido ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por causa desses homens tão importantes, dessas mulheres tão importantes na tua palavra, que deram encaminhamento para que o teu povo fosse estabelecido em Israel. E assim também o Senhor pudesse introduzir o seu Filho Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, que é o nosso Senhor, que é aquele que devemos imitar sempre. Senhor Deus, nós te agradecemos e pedimos que o Senhor esteja abençoando nossas vidas. E em especial nesse final de semana, onde humanamente se comemora o Dia das Mães, data essa criada por homens, mas um motivo bom para reverenciarmos o Senhor no sentido do exemplo que Ana é para nós, um exemplo de dedicação ao Senhor, um exemplo de quem buscou o Senhor em meio às dificuldades, às lutas que todo servo de Deus enfrenta. Pai, nós te agradecemos. Por isso, pedimos que o Senhor abençoe nossas vidas e abençoe todas essas mães. E abençoe aquelas que porventura não são mães biológicas, mas cuidam de crianças também. Abençoe aqueles que não têm filhos biológicos, mas têm filhos na fé, têm filhas na fé. Abençoa, Pai, todos os homens e mulheres que de alguma forma, talvez até pelo não ter a sua própria mãe, tiveram que assim exercer esse papel de alguma forma. Senhor Deus, a tua palavra não tem limites e ela alcança todo o coração que necessita ser orientado por ti. Diz a tua palavra que aquele que buscar a ti, o Senhor não lançará fora, o Senhor não virará o rosto. E eu creio nisso, Pai, porque assim tem sido conosco. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, pela tua serva Ana, que foi um exemplo, que aqui na palavra nos ensina a continuar firmes, buscando o Senhor, consagrando-se a Ti, para podermos ouvir e receber as bênçãos mais necessárias para nós, e não aquelas que julgamos ser boas. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.